Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal aqui para falar de resenhas de livros, dicas de leitura, os livros que eu estou lendo e descobertas, né? Descobertas na literatura. A gente assim vai procurando, né? Aquelas nos livros, atrás dos livros, das prateleiras, aqueles livros que ninguém está lendo. Por que ninguém está lendo esses livros? E aí encontrei uma pérola. Por que ninguém está lendo esse livro? Que é um livro que fala sobre William Shakespeare. Por que ninguém está lendo William Shakespeare? Então eu gosto desses livros assim que você vê, está lá já empoeirando na estante, né? O livro está empoeirando na estante, então eu descobri esse livro aqui interessante porque a gente encontra trabalhando em biblioteca, né? Trabalha em biblioteca, alguns livros que são adaptações de o Shakespeare, né? Que é o King Lear, o Macbeth, né? O Romeo e Julieta. A gente encontra esses livrinhos aqui, ó. Esse aqui é uma adaptação do King Lear, uma terrível tragédia, né? Que acontece na história. E é bom para os adolescentes, né, os jovens adultos aí conhecerem. Essa aqui é a versão mais integral, né, que a gente sabe que é teatro, então tem uma pequena resumo da obra, né, do Shakespeare aqui, o Otelo, o Mouro de Veneza, história que se passa na Itália e tal. É interessante essa coleção aqui dos mortos de fama, que tem vários, né, vários heróis, heroínas da história, né, então tem o Newton, Isaac Newton, né, tem o Leonardo da Vinci, vários outros, né? Al Capone, até do Al Capone tem. Mas é uma coleção de biografias, só que para jovens adultos, né? Juvenil, jovens adultos. E aí ele é mais irônico, né? Mais comédia, né? Isso é uma comédia aqui, mas interessante que eu fiquei curioso, gente. O que tá querendo dizer com isso, né? E a coleção tem mais quem? Ah, tem os cientistas, né? Os inventores, Leonardo da Vinci, Joana d'Arc, né? Al Capone, Cleópatra, etc. Então, e aqui tem uma listinha das, né? Tem a coleção e as obras do Shakespeare aqui, né? Então tem um pequeno resumo dessas obras, né? A quantidade de obras que o Shakespeare escreveu. Sabe que o Shakespeare escreveu todas as obras assinadas pelo Shakespeare, né? Então tem o Henrique VI, né? O Ricardo III, Comédia de Erros, A Megera Domada, Cavaleiros de Verona, Trabalho de Amor Perdido, Romeu e Julieta, 1595, né? Então 1590 foi a época para ele, né? Ricardo II, Sonho de uma Noite de Verão, Mercador de Veneza, depois Muito Barulho por Nada, Júlio César, Noite dos Reis, Hamlet, 1601, né? Hamlet, depois tem os sonetos, né, que ele escreveu também, Medida por Medida, Otelo, 1604, né, que eu mostrei aqui, o Rei Lear, 1606, Macbeth, né? Depois Conto de Inverno, Tempestade, né? As últimas que ele escreveu. Então, é interessante, é mais cômico, né? É mais a introdução e é uma versão mais resumida, introdução ao assunto, né? É mais uma introdução ao assunto, quem é William Shakespeare, né? Então, aí eu fui na estante para encontrar essa obra, que é um pouco biografia, mas é mais contexto de época, né? Então é um livro que trabalha muito o contexto da época ali, daquelas guerras religiosas, né? Que tinham justamente entre os católicos e os protestantes. E tem aquelas questões, então, peraí, o Shakespeare seria católico ou protestante, né? Então, uma das questões é difícil encontrar, né? Questões políticas, né? O Shakespeare era um progressista, né? Ou era um conservador, né? Então é interessante ler a obra do Shakespeare para entender quem é o Shakespeare, né? O William Shakespeare por trás da obra e se foi esse ator, né? Lá de Londres e tal, que veio do interior, né? Stratford upon Avon, né? Se esse ator escreveu todas essas peças que dizem que ele escreveu, né? Então ele escreveu comédia, tragédia, sonetos. Então eu fiquei assim, para ele escreveu tudo isso aí, como é que o cara atuava, né? Cuidava do teatro, cuidava lá da encenação, que, né? Era um teatro fixo, né? Na época em que tinha várias companhias de teatro que andavam pela Inglaterra, de cidade em cidade, né? As caravanas lá, as trupes de atores. Então ele, enquanto jovem, né? O autor aqui, que é o Stephen Greenblatt, né? Vai falar que ele teve muito conhecimento desses atores itinerantes, então aquelas trocadilhas, aquelas peças, aquelas comédias, a facilidade que o Shakespeare tinha de escrever comédia, né? Agora, e como é que explica aquela fase mais adulta, podemos dizer assim, dos 40 anos, em que ele faz mais tragédias, né? Então, será que o Shakespeare é um ator de comédias, tinha facilidade de fazer comédia, então ele se esforçou muito e fez belas tragédias, né? Então, como uma necessidade de se superar, ele trabalhou muito e aí criou aquelas obras-primas, né? Obras-primas, que é o Macbeth, o King Lear, né? O Rei Lear, o próprio Hamlet, né? Então, será que é um ator de comédia que se esforçou em escrever as tragédias? Ou quem é que escreveu as tragédias, né? Então tem toda essa questão
uma das motivações para ler o livro é justamente entender isso, né? As coisas que nós não sabemos sobre Shakespeare, a gente não sabe muita coisa sobre Shakespeare, né? Onde ele viveu, que cidades, né? Ele só trabalhava quanto ator, ele era católico, ele trabalhou com confecção de luvas, né? Ele trabalhava com luvas. Como é que ele ficou rico? Foi com teatro, né? Então, como é que ele encontrava tempo para escrever tudo isso, né? Escrever, quem patrocinava o Shakespeare, né? Alguém entregava as peças para que o Shakespeare encenasse, melhorasse as peças e aí depois assinasse com o nome dele, né? Então tem várias teorias nesse sentido, e aí essa obra aqui é um estudo de biografia com contexto, porque vai falar justamente dessa época de transição na Inglaterra, né? Que são as guerras religiosas, lá a Elizabeth, né? A Elizabeth depois é a primeira, porque depois tem a segunda, né? A Elizabeth II, do século XX, mas a questão de ela ser uma protestante, né, anglicana, tentando um esforço de manter a, a religião anglicana no poder, né, e de forma a segregar os católicos. Então, Shakespeare seria um católico a ocultas, né, ou seja, ele não podia declarar publicamente, né, que era católico. A família do Shakespeare era católica, né, e o pai do Shakespeare, John Shakespeare, né, ele é um cara que chegou até a falência, né, teve que hipotecar as casas da família, então o Shakespeare não pôde estudar, né, o problema é que o Shakespeare ele não pôde seguir os estudos, então não entrou para Oxford, né, então tudo que ele sabia da vida mesmo, né, trabalhava, né, com o peão mesmo, trabalhava, e aí ele era esse ator, né, esse ator que ele ia compondo as peças à medida que eram feitas as encenações. Então não era alguém que escrevia um texto pronto, né? Na verdade, ele era vários rascunhos e era submetido aos atores, os atores montavam, né? Eles tinham uma ideia geral da peça, né? Mas não tinha essa ideia como a gente lê a peça. A gente acha que o Shakespeare escreveu a peça pronta, igual um livro, né? Não era bem assim. Então eram várias cópias. Infelizmente, essas originais, esses rascunhos não foram preservados. Nós temos as cópias de cópias, né? E aí fica difícil saber o que exatamente eram esses rascunhos do Shakespeare, né? Então a ideia que se tem é que ele criava as encenações porque era um palco fixo, né? O Globe, né? Globe Teatro lá em Londres, né? Inclusive até reconstruíram, fizeram a reconstrução lá do novo teatro. Era semicircular e aí tinha vários níveis, os públicos também eram variados, você tinha lá de nobre até mendigo, né? Então ficava o pessoal mais pobre na frente né, do tablado ali, e tinha as galerias, né, quem podia pagar mais, etc. Então é interessante que ele tinha que pensar tudo isso, né, ou seja, os atores, a marcenaria né, para construir ali os cenários, né, as cortinas. Então tem toda essa preocupação, passar o texto com os atores, ele mesmo era um ator, ele mesmo gerenciava o teatro e ele tinha que escrever esses textos, né. Então como é que a pessoa, impressionante, se ele escreveu tudo isso, né, ser tudo a criação de um homem só, então é fantástico a originalidade, né? A criação de palavras, muita gente fala que ele foi um dos grandes renovadores do inglês, né? O renascentismo, então realmente várias palavras que os ingleses usam, né? E depois os americanos, né? Que são descendentes dos ingleses, vão usar, né? Muitas palavras caíram em desuso, então hoje em dia para você ler no original, eu já tentei ler o Hamlet no original, fracassei, né? Porque você precisa de um bom dicionário, então tem boas traduções, a Bárbara Leodora, né, boas traduções, e tem essas adaptações que a gente encontra aí, facilitando a leitura, né? Então, ler no original é desaconselhável, porque a linguagem renascentista, final da Idade Média, né, as palavras, as referências. Interessante que as referências de época eram muito importantes para o teatro, porque eram coisas do dia a dia, né, cantigas, trocadilhos, piadas que as pessoas conheciam na época. Hoje você precisa de uma referência, né? Olha, isso aí é uma piada sobre um nobre, essa é uma piada sobre uma pessoa da época, né? Então muitas piadas você não entende, é piada para inglês, né? Mas na época fazia um sucesso, né? Então era muita coisa baseada na época. Muitas das piadas do James Joyce também lá no Ulisses eram coisas que fazem sentido para as pessoas da época, nos anos 20 ali, né? Então era entendível, não precisava de nota de rodapé, né? Mas para nós que estamos aí 400 anos, né, depois do Shakespeare, 1600, 400 anos, nós precisamos usar notas para explicar os contextos de época, as piadas, né, os trocadilhos, né. Então ele usava muita coisa cômica, mesmo nas tragédias tem coisa cômica, né. Então muitas vezes tem assuntos trágicos e coisa cômica, e em alguma comédia, alguns níveis também de comédia, alguma coisa de trágico, né. Outras coisas são outros gêneros aí são as peças mais históricas, principalmente com Roma, né? Júlio César, Cleópatra e tal. Ele gostava muito dessas coisas assim mais antigas, né? E histórias que se passam fora da Inglaterra, igual, né? As mais conhecidas é o Otelo e o Romeu e Julieta, que se passa na Itália.
Então, ou seja, um cara que sempre viveu na Inglaterra, conheceria alguma coisa da Itália? Algum turista contou para ele, né, sobre isso? Ou é um nobre que viajou pela Europa e passou essas originais para o Shakespeare, né, a adaptar? Será que o Shakespeare foi lá na Dinamarca, né, onde acontece a história do Hamlet, o príncipe da Dinamarca, né, algo de podre no reino de Dinamarca? Será que o Shakespeare viveu na Dinamarca? Não, né? Então, possivelmente algum nobre que viajou e passou para ele, ó, que tem uma ideia disso aqui, ou então ele lendo, né, as sagas da época, e realmente tinha uma saga baseada na vida trágica desse príncipe aí lá, né, o Hamlet e tal. Então, é interessante como é que o autor aqui, né, ele é tão interessante quanto a obra, porque você não consegue saber, lendo o Shakespeare, quais as opções políticas dele, né? Ele era um conservador católico, né, as opções religiosas, né? Então, ele era um protestante e tentou agradar a rainha, né? E, e aí ele seria mais um progressista para a época, né? Será que é isso? Mas ele conseguia ter inimigos não só, né, do questão dos católicos e os protestantes, mas tinha os puritanos, né? Então ele tinha um outro inimigo aí que eram os puritanos. Os puritanos são a extrema radical da época, né? E eles achavam que não tinha nem ter teatro, né? Então o Shakespeare aqui, ele tinha esses inimigos, né? Pessoas que achavam que nem tinha que ter teatro. Então, continuando sobre os puritanos. Vários desses puritanos depois vão emigrar para a América, né? Então são os pais fundadores da América, vai se tornar aí as 13 colônias ali, e vai formar os Estados Unidos da América, né? Então essa questão do puritanismo, né? Vários grupos ainda são puritanos até hoje, então. Mas os puritanos eram contra o teatro porque achavam a coisa totalmente indecente, né? E até pecaminosa, né? Então tinha essa questão. O Shakespeare tinha que tomar muito cuidado, né? Pela questão moral da época, e ele não podia desagradar a rainha, por exemplo, né? Então os nobres ali. Era uma questão complicada, né? Porque tinha aquelas sucessões ali de guerras religiosas entre os católicos e os protestantes, então ele não podia ofender nenhum dos lados, né? E tinha que agradar a rainha. Então, se ele era um católico, ele fingiu bem que era um protestante, né? E aí, como foi queimado tudo que rascunho que ele tinha, né? Então, se ele em algum momento foi católico, ou ele seguiu a crença da família, ele era um católico às ocultas, né? Então, dizem que ele tinha amizade com o jesuíta e tal, né? Não se sabe exatamente. Então, ninguém bateu o martelo, né? Então, há correntes que falam, ó, ele era um conservador, era católico, ele era um fã da rainha, então ele era um protestante. E também interessante as ilustrações, né? Tem muita coisa de ilustração. É um livro fartamente ilustrado, né? Então tem contexto, tem relíquias aqui do Shakespeare, né? Então é interessante. Eu gosto das edições mais ilustradas, que aí tem contexto de época, personagens, né? A cidade, como é que era a cidade naquela época do século XVI, do século XVI para o XVII, né? Lembrar que depois do Shakespeare vai surgir ali o Cervantes e vai ter o teatro francês, né? Aí o pessoal nem vai falar mais do Shakespeare, né? O pessoal do teatro vai preocupar mais com o teatro francês, o clássico, né? E aí, será que esse aqui era o Shakespeare e tal, né? Ou será que era esse aqui que era o Shakespeare, né? Então, vai ter o Molière, né? O Cornélio, Racine, que são o pessoal aí do teatro francês. Então o pessoal vai ter esquecido, 150 anos vai ter esquecido o Shakespeare. Graças aos alemães, né? E alguns ingleses vai ter esse revivamento. Vai ter um revivamento shakespeariano aí. Inclusive o Goethe, né, um dos responsáveis lá, as peregrinações do Wilhelm Meister, né, que tem as companhias de teatro, etc. Interessante porque aí a forma de fazer teatro vai mudar também, né, já tem essa influência do Shakespeare lá na obra, por exemplo, do Fausto, né, parte 1 e parte 2. Aqueles exageros shakespearianos, né, tem lá na obra do Goethe, então vários autores ali no século XVIII para o XIX, e aí vai ser realmente, né? Depois no século XX vai ter não só as peças, mas também o cinema, né? O cinema redescobriu o Shakespeare, vários filmes, né? O Shakespeare apaixonado, etc. Então, aí o William Shakespeare virou uma figura pop, né? O Shakespeare é pop, o William é pop, né? Então acho interessante ler isso aqui para conhecer o contexto geral. Depois eu vou pegar alguns temas do livro, né? Porque não vou resumir o livro todo, a dica de leitura. Uma curiosidade, né? Será que Shakespeare escreveu todas as obras, né? Que foram assinadas pelo Shakespeare, né? Então tem a coleção, esse aqui bem básico, né? Isso aqui para os jovens, né? Que são adaptações. Então acho que essa coleção Reencontro tem várias obras adaptadas, né? Hamlet, tal, Otelo, Romeu e Julieta.
E dessa coleção, uma curiosidade, né? Só uma curiosidade, mesmo para quem gosta de bom humor, é bem engraçado, né? Esse pessoal que ironiza tudo, né? Até o Shakespeare virou motivo de ironia. Mas é interessante porque te dá umas pulgas atrás da orelha. Assim, mas será que faz sentido isso, né? Então eu pessoalmente, até hoje, acho, né? Até hoje, ninguém me convenceu que Shakespeare tem escrito tudo isso, né? Eu acho que realmente existiu lá aquele ator, é a minha opinião, né? Vou dar a minha opinião aqui no final. Eu acho que realmente existiu o ator lá, o William Shakespeare, dono do teatro, ganhou dinheiro, ficou rico e tal. Mas em algumas peças realmente ele adaptava, melhorava, colocava mais popular, mas alguém escrevia, alguém entregava para ele um troço lá, olha, você pode ficar com isso aí. Porque lembrar que os nobres não era de bom tom que eles fossem autores, escritores, né? Isso é coisa de plebeu, tá escrevendo, poesia coisa de plebeu, né? Então, os nobres não vinham com bom tom que o nobre ficasse, né? Ainda mais teatro, né? Então, eu imagino que algum nobre, né, viajava pela Europa, que tinha contato com essas ideias aí, e trazia para o Shakespeare lá um rascunhinho lá, né? Fique à vontade para você fazer isso, né? Fazer a sua peça e você depois dar uma assinada aí e tal, né? Por que não, né? Então fica aí, fica a dica de leitura. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.